Às vezes você pode estar se perguntando como que eu vou me tornar um grande líder cristão? Como que eu posso liderar a outros jovens? Como posso, por exemplo, me tornar coordenador e um bom coordenador? Às vezes, não basta ser um coordenador, mas precisamos adquirir algumas virtudes. Para isso, eu irei apresentar para você 4 grandes livros para que você possa conhecer o que é ser um bom líder cristão. Vem comigo. Fala, galera do canal Na Leitura. Hoje nós vamos conhecer 4 livros que vão fortalecer a sua liderança cristã. E eu quero já começar aqui, ó, com esse, é um livrinho pequeno, mas riquíssimo. Autodomínio, Elogio da Temperança. O autodomínio, dominar a si próprio, uma grande qualidade de um líder. Saber quem é e também saber das suas dificuldades, saber dos seus valores e, assim, viver na humildade. Ter o controle de si, dominar as suas paixões, dominar aquilo que pode, por exemplo, tirá-lo do sério, trazer outras dificuldades, até mesmo no relacionamento com outras pessoas. Um líder precisa de autodomínio, precisa da temperança, precisa saber cuidar da sua relação com o outro, consigo mesmo e, principalmente, a sua relação com o desejo, a relação com o prazer, a relação com as suas paixões. Nós, se não cuidarmos das nossas paixões, do desejo, do prazer, nós vamos nos tornando uma fera. E assim, até mesmo o nosso relacionar com o outro vai ser prejudicado. Um outro grande livro que eu quero apresentar para vocês é A Virtude da Ordem. Esse livro é sensacional e muitas pessoas acham que a virtude da ordem está relacionada com um planejamento totalmente fechado, um planejamento que não envolve abertura para o novo. Pelo contrário, nesse livro nós vamos ver que Deus cria todas as coisas de maneira ordenada. Cria coisas espirituais, criaturas espirituais, criaturas materiais, criaturas que estão aqui para ajudar a nós homens. Cria a natureza com toda a sua beleza. Cria o sol, cria a noite, cria o dia. Tudo numa ordem, tudo numa devida ordem. E como nós iremos aproveitar dessa ordem que nós encontramos nas criaturas, na natureza, para que nós possamos, ao olhar, ao contemplar toda essa realidade, podemos e merecemos assim também entender como Deus quer que nós possamos viver essa virtude da ordem. O autor vai apresentar da seguinte maneira a virtude da ordem, que nós precisamos ter, sem dúvida, o nosso coração em Deus, para que possamos viver santamente e assim, de uma forma justa, dar a Deus o que é de Deus. E o que é a virtude da ordem? A virtude da ordem é organizar, planejar a nossa vida numa perspectiva que nós vamos dar o devido valor a cada coisa, a cada instante de nossa vida. Olha, sem a virtude da ordem, você não vai conseguir, por exemplo, viver a santidade. Sem a virtude da ordem, e você não vai conseguir, por exemplo, corresponder a tantas responsabilidades que um líder precisa ter. Nós aqui já estamos falando de 2 virtudes em 2 livros. A temperança, o autodomínio e a temperança e a virtude da ordem, ok? Esses 2 livros pequenos, livros da Quadrante, são livros essenciais para você e também para mim,
que trabalham, que lideram pessoas. Livros que vão nos formar para duas virtudes importantíssimas: o autodomínio e a virtude da ordem. Ao se encontrar com essas duas virtudes, você vai viver outras grandes qualidades e, sem dúvida, vai fazer com que você vai se tornar um líder cada vez mais cheio de responsabilidade, de autenticidade e de respeito que as pessoas vão te dar, tá certo? Autodomínio e virtude da ordem. São duas virtudes que você precisa adquirir para se tornar um grande líder. Outros dois livros, vamos lá. Esse livro, Virtudes e Liderança. Olha só, esse livro aqui é fantástico. Ele é escrito para que a gente possa conhecer a liderança numa perspectiva não só religiosa, mas a liderança de um líder dentro até mesmo de uma perspectiva comercial, financeira, profissional. O líder, ele precisa de adquirir várias virtudes. E nesse livro, você vai conhecer algumas delas. Vou trazer para você uma. Qual? A magnanimidade. A magnanimidade cristã, magnanimidade natural, reforçada e transfigurada pela fé, esperança e caridade. Alarga o coração do líder cristão, tornando-o capaz de responder com generosidade à sua vocação. A aspiração de fazer coisas grandes que traz desde os tempos da sua juventude não se desvanece com a passagem dos anos. Pelo contrário, acentua-se, pois, como diz no Salmo, Deus renova a tua juventude como a da águia. Olha só que coisa belíssima. Nesse livro, nós vamos ver que a magnanimidade e também outras grandes virtudes, mas especificamente essa virtude que a gente acabou de ler e conhecer, a magnanimidade, que é a virtude de buscar coisas grandiosas, que talvez, com o passar do tempo, talvez até mesmo com as decepções que nós vamos esbarrando, as dificuldades que nós vamos conhecendo, talvez nós vamos deixando de sonhar coisas grandiosas. Mas o autor vai dizer para nós que nós precisamos ser como as águias, que mesmo já com uma certa vivência, ela se renova para voltar a alcançar voos grandiosos em grandes alturas. Assim também precisamos alcançar e viver uma vocação cada vez mais jovem, independente da idade que você possua, independente daquilo que você já tenha passado. No coração cristão deve brotar a magnanimidade, que vai fazer com que você acredite no seu potencial e principalmente naquilo que Deus quer e pode fazer na sua vida. Isso é importante. Ter um coração magnânimo. É um coração cheio de esperança, cheio de fé e cheio de amor. Esperando tudo em Deus, acreditando em Deus, acreditando nesse Deus que derrama o amor sobre nós, para que possamos também fazer a diferença no mundo. Um outro livro, esse é antigo. Aqui, ó. Gregório Magno, Regra Pastoral. Esse livro é fantástico. Aqui não vai adquirir, você não vai conhecer aqui virtudes, mas você vai adquirir aqui conhecimento para um relacionamento, para se relacionar com diversos tipos de pessoas. Pessoas com algum tipo de dificuldade ou até mesmo pessoas com inúmeras qualidades. Quer ver um exemplo? Vamos lá. É preciso advertir de modo diferente os atrevidos e os tímidos.
Olha só, tá vendo? Aí ele vai orientar como que a gente vai advertir uma pessoa atrevida. Não pode ser da mesma maneira que uma pessoa tímida. Até porque os tímidos, eles automaticamente, se a gente agir de uma maneira ríspida, que pode acontecer, ela vai se fechar em si própria. E talvez ela não vai conseguir corresponder à sua liderança de uma maneira positiva. Ela vai ter sempre insegurança e medo de estar com você. E aí, Gregório Magno, São Gregório Magno, ele vai utilizar desse livro, Regra Pastoral, onde os pastores, aqueles que estão responsáveis pela liderança de outras pessoas, precisam conhecer e lidar da maneira correta com a diversidade das pessoas. Então, Regra Pastoral é um outro grande livro que você precisa conhecer, adquirir para se tornar um grande livro, um grande líder, perdão. Um grande livro é ótimo. Então, vamos lá. Regra Pastoral, Virtudes e Liderança, A Virtude da Ordem e Autodomínio. São esses 4 livros que você precisa conhecer, precisa adquirir para se tornar um grande líder. E nós precisamos de bons líderes. Aonde você for, se você for um bom líder, você vai se destacar. Um líder não é aquele que sabe falar bem apenas. Um líder não é aquele que consegue levar pessoas para muitos lugares e onde sempre vão ter pessoas seguindo. Um líder é aquele que vai transparecer Cristo aonde ele for. E aí sim, as pessoas vão segui-lo, porque vão reconhecer Cristo nele. Um líder não só vai falar bem, mas as pessoas vão escutá-lo, porque ao escutá-lo, vai perceber ali a voz de Deus. Um líder não pode liderar para si, mas ele precisa liderar para algo maior do que ele mesmo. E no nosso caso, o reino dos céus. Tá bom? Quero apresentar para vocês, então, esses 4 livros e, sem dúvida nenhuma, você, ao conhecê-los, você vai se tornar uma pessoa ainda melhor e vai acrescentar muito na sua vida pastoral e profissional. Muito obrigado. Esse é o canal Na Leitura. Peço a você que possa deixar o seu like e assim também ajudar esse canal. Compartilhe esse vídeo e vamos sair daqui cada vez melhor para a honra e glória de Deus. Valeu! Esse é o canal Na Leitura. Tchau, tchau.